Olá, muito boa tarde. A descoberta da Bíblia implica conhecer contextos culturais e históricos da origem de cada um dos textos. Neste programa analisamos todas as semanas os que são lidos nas missas de domingo. Hoje, no diálogo com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Para olharmos textos do próximo domingo, que Frei José Nunes, que temática sugerem? Talvez aquilo que muitas pessoas dizem assim: Deus ou não existe ou não é bom. Porque... É esse paradoxo que se coloca a partir dos textos. Eu explico. Pois, se Deus não existe, está bem, por isso é que há o mal, com certeza. Porque os textos falam do mal, do problema e das tempestades que há na vida e das tormentas. Se Deus existe, então Ele não é bom, porque permite que haja o mal. Então há muita gente que, diante da experiência do sofrimento, das tormentas, o Evangelho fala em tormenta, não é? Mas também a primeira leitura de Job diz que ele vivia, estava numa tempestade, não é? E é a experiência que nós humanos fazemos. Há muito mal na vida. A vida é uma coisa maravilhosa, com certeza, mas há muitas experiências de mal. Quer dizer, e o mal tanto pode ser causado por nós, se nós nos matamos uns aos outros, se nós provocamos injustiça, se nós nos exploramos uns aos outros, pronto. Se nós não nos acolhemos uns aos outros, portanto, o ser humano é capaz de provocar o mal. Mas também há muito mal que não é provocado pelo ser humano, que é fruto das contingências da criação. A gente vê um tsunami, a gente vê um tremor de terra, morrem milhares de pessoas. Bem, não foi um ser humano que provocou isso, quer dizer, também não... A origem também não é Deus. Ora bem, diante do mal, e as leituras falam, diante das tempestades da vida, diante das tormentas da vida, como é? Deus existe, não existe? Deus, se existe, está a dormir, não vê? Jesus parece que ia a dormir lá na barca, não via a tempestade, não é? Bem, mas isso o Padre Armindo já vai falar. Então, tema do domingo. Bem, muita experiência de carga negativa, muito mal, que todos nós experimentamos na vida, e no meio disto tudo, como é a nossa fé? Acreditamos em Deus? Deus está cego? Deus ajuda-nos? Não nos ajuda? Deus existe? Não existe? Deus é bom ou é mau? Permite o mal? Vamos, por certo, chegar a respostas a essas perguntas a partir da análise aos textos. E antes de analisarmos o texto do Evangelho, vamos ouvi-lo, ver em que contexto é que Jesus se viu envolvido numa tempestade no mar de Tiberíades. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Padre Armindo Vaz, podemos partir desta pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu penso que realmente esta narrativa aponta para esse final. Isto é, para o leitor se concentrar no mistério de Jesus. Quem é este homem? Para aprofundar a questão e para levar os leitores à meditação, Marcos, como aliás também Mateus e Lucas, os três sinópticos, contam este episódio de uma tempestade acalmada. Este texto, lido à letra, suscita muitas questões e interrogações problemáticas. Portanto, não se pode ler à letra, até porque a letra não faria muito sentido. Há aqui coisas que não se entenderiam bem. Por exemplo, que
Jesus se põe a atravessar o mar ao cair da tarde, à noite, para o outro lado. Iam para onde? Para fazer o quê? O que é que havia lá a fazer? Nem consta que tivessem lá amigos. Era a terra dos pagãos. E que, de repente, surge uma tempestade no mar. E depois, no meio de toda uma tempestade, o barco a ser atirado pelas ondas de um lado para o outro como uma casca de nós, num mar encapelado, Jesus a dormir. Só se tivesse sido drogado. Isto não se entende bem. E de repente, os discípulos, que depois de Jesus acalmar o mar, dizem que estão muito assustados. Jesus pergunta-lhe porque é que estáis tão assustados. Era normal que se estivessem assustados, não é? No meio da tempestade. Exatamente. A letra não entendemos bem. Há um objetivo ao apresentar este claro. episódio. E qual é? É o de levar as pessoas a entenderem quem é a pessoa de Jesus. É um homem. Mas é um homem só? Ora bem, para isso é que vem este relato. O que é que faz este relato? Nós já falámos aqui muitas vezes da ligação estreitíssima entre textos do Novo Testamento com respectivos textos do Antigo Testamento. Também este tem muitas relações com textos do Antigo Testamento, nomeadamente com o texto de Job, que está na primeira leitura, para o qual aponta. Também Job fala, este relato, este texto do livro de Job fala da tempestade e fala de Deus a dominar as ondas do mar e a dominar o mar. Mas não é só este texto de Job, são também tantos outros textos do Antigo Testamento onde se fala do Deus de Israel, onde se fala de Deus a dominar o mar. Salmo 89. Tu dominas a soberba do mar, quando as suas vagas se sublevam, és tu que as aplacas. Salmo 65. Tu reprimes o estrondo do mar, o estrondo das suas ondas. Salmo 93. Mais do que o fragor das águas caudalosas, mais poderoso do que as ondas do mar, mais poderoso no céu é o Senhor. E, do livro de Naum, o Senhor ameaça o mar e seca-o. E ainda no livro de Job, com a sua força aquietou o mar. Mas, se há um texto paralelo a este do livro do Evangelho de Marcos, este da tempestade acalmada, é o do livro de Jonas. Como se pode ver nesse paralelo que apresentou. Isto é, vemos tais semelhanças, as parecenças são tais, que o texto de Marcos, na língua original em grego, recupera à letra o grego, da tradução grega da Bíblia hebraica, não é? À letra, palavra por palavra, em tantas expressões. Aí, nesse paralelo, nota-se em negrita as palavras que são tomadas à letra de onde? Do livro de Jonas. O livro de Jonas, que não é um livro de história propriamente dita, mas que quer significar que a salvação de Deus não era só para os judeus, era para todos os humanos, também para os pagãos da cidade de Nínive, ao qual Jonas é enviado por Deus, mas Jonas não quer ir, porque pensa que a salvação é só para os judeus de então. Ora, é para aqui que aponta este texto, por causa desse paralelismo. Com esse paralelismo o evangelista Marcos quer significar que Jesus diz para os discípulos: passemos à outra margem do mar. Isto é, a minha mensagem e a minha salvação não é só para Israel, é também para os outros. Do outro lado do mar, quem estava? Estavam os gerazenos, estavam os pagãos, os chamados gentios. Também a esses é preciso anunciar a mensagem de Jesus. E, por isso, vai na barca. Marcos está a sugerir que esta barca, a comunidade, para quem ele escreve, né? Na comunidade depois há outras embarcações, outras comunidades, mas surgem problemas. Surge uma tormenta no mar encapelado da vida. E, para isso, é preciso ter fé em Jesus.
os discípulos, a comunidade, não pode pensar que está sozinha. Jesus está lá, só que Jesus já morreu. Não tem uma presença física na comunidade. Tem uma presença espiritual. É preciso saber despertar, acordar Jesus do seu sono de morto físico, porque ele está ressuscitado vivo no seio da comunidade. E então perceber que este homem tem o mesmo poder que o Deus de Israel. Ele faz o mesmo, domina o mar, domina as águas, faz o mesmo que fazia o Deus de Israel. Então, ele é Deus. Para aí aponta também esta mensagem do Evangelho de Marcos. Que Jesus é Deus. E chegamos à resposta àquelas perguntas diante da tormenta, onde está Deus afinal? Deus está lá, está nas dificuldades, está nos obstáculos e nos problemas surgidos ao longo da vida, nos embates difíceis que a vida nos proporciona. Está lá, mas é preciso vê-lo com a fé. Ele não é um mago disposto ou disponível para fazer desaparecer magicamente todos os obstáculos da nossa frente. Nós é que, enquanto comunidade, temos que saber ter fé em Deus e não ter medo, como diz aqui Jesus neste relato. Por que estão assustados? Não tendes fé? Ainda não tendes fé? É preciso ter fé em Deus. Para isto também aponta este relato, que os discípulos de Jesus saibam sobrepor-se aos obstáculos por meio de uma confiança, do optimismo e saber que as dificuldades não são tudo na vida. Se tivermos esperança, nós conseguimos vencê-las com fé em Deus. Frei José Nunes, este acaba por ser, enfim, o problema que há pouco enunciou e colocou, mas que vai permanecendo sem resposta, sobretudo quando confrontado com histórias muito reais e com histórias muito concretas pois, de cada uma das pessoas. Pois, a história do sofrimento e da experiência do mal, experiências pessoais, individuais, têm sempre a possibilidade de ser uma ocasião de perda da fé, de romper a confiança em Deus. Parece que Deus não existe, parece que Deus vai a dormir na barca. Ou podem ser espaços, momentos, ocasiões de reafirmar e de fortalecimento da fé. Isto é, porque a pessoa sente-se fragilizada, como que abandonada, perdida, mas se abandona também totalmente em Deus, se confia totalmente em Deus, isso acaba por ser, então, um fortalecer da sua fé, não é? Até há sempre essa possibilidade. Eu, de qualquer maneira, para além desta interpretação, digamos assim, mais pessoal, mais individualizada da experiência do sofrimento, ou da perseguição, ou do mal, acho que também é legítima aquela interpretação, também um pouco clássica, não é? De que, de um modo geral, esta barca que muitas vezes nos aparece nos textos e que anda no mar, no meio das vagas do mar, esta barca é a comunidade cristã, é a igreja, não é? O mar é um mundo que pode ser agressivo e nós vemos que a igreja realmente, ao longo dos tempos, e hoje também, a igreja está no meio de tempestades, quer dizer, e vários tipos de tempestades, não é? Quer dizer, por um lado, a gente vê que, infelizmente, há cristãos hoje perseguidos no mundo inteiro, não é? E perseguidos só pelo facto de serem cristãos, não é? É dramático. Há milhares de cristãos a morrer, a ser mártires, não é? Até se diz que nunca houve tantos mártires no cristianismo como hoje. Não foi nos primeiros séculos, é hoje, não é? Bom, portanto, infelizmente é assim. Isto não é para nós, cristãos, nós, igreja, nos armarmos em vítimas. Não é para nos vitimizarmos. Porque nós também, ao longo da história, fizemos muitas vítimas. E também perseguimos muita gente, não é? Portanto, não é para isso. Mas é para perceber que a igreja, a comunidade, realmente é uma barca que no mundo é açoitada de muitas maneiras. Um desses modos é a perseguição direta, explícita, que é feita aos cristãos. Mas também há outro tipo de agressão, entre aspas, que o mundo faz à igreja.
É aquela agressão da indiferença, ou da crítica da religião, ou da crítica do cristianismo, muitas vezes porque mal entendido, não é? Nós vivemos numa cultura não só secularizada, mas quase secularista, laicista, quer dizer, que agride um pouco a Igreja. Há pouco li um livro que fala de como que há um novo modelo na relação do cristianismo com a cultura, ou da Igreja com o mundo. O cristianismo, a Igreja, a religião, como aqui no Ocidente, como que foi esculturada. Quer dizer, foi posta fora da cultura. Quer dizer, o mundo, hoje, muita gente baniu o cristianismo da cultura. É indiferente, quer dizer, baniu, foi posto fora. Não é? Ora, isso, lá está. A Igreja vive no meio desta tormenta, não é? E, portanto, é chamada a não desanimar, a pôr a tal confiança em Deus, em Jesus, que vai na barca, e a dar um testemunho bonito de vida. É para isso que... Vejamos no texto da primeira leitura como é que este tema da tempestade surge no livro de Jó, Padre Armindo. Surge num contexto muito específico. O livro de Jó é o livro dos livros do Antigo Testamento. Pela profundidade das questões que ele põe ao ser e ao existir do ser humano. Quem é o ser humano? Para além dos seus limites, para além de todas as desgraças acontecidas por fenómenos naturais, às quais o ser humano está sujeito, o que é o ser humano? É só este ser físico que acaba numa tumba? Ou é alguém mais? Ora, o livro de Jó põe-se essa questão. E para isso dramatiza colocando Job, a personagem Job, no drama de uma vida elevada ao máximo sofrimento. Ao máximo, até Job aparecer como praticamente destruído. E aí Job é consolado por amigos, mas uns amigos que o confortam com a teologia tradicional do povo de Israel, que se resumia nesta equação: se tu pecaste, serás castigado. Se te comportaste bem, serás premiado. Só que essa teoria não serve para Job. E ele diz aos amigos, criticando-os, por não estarem a responder à sua inquietação, à sua procura de mais ser para a sua vida. E negando a teoria dos teólogos amigos, ele confronta-se diretamente com Deus. Critica o próprio Deus dizendo-lhe: tu é que me fazes sofrer. És um general que espetas as tuas setas contra mim. Tu estás a moer-me. Tu és o causador do meu sofrimento. Job não percebe de onde lhe vem o sofrimento, porque diz: dos meus pecados não pode vir, porque eu sou íntegro. Então, Job exige a Deus que lhe fale. E o narrador dá razão a Job e põe Deus a falar-lhe. Ora bem, é aqui que entra este trecho em que o Senhor respondeu a Job do meio da tempestade. E então, Deus aparece aqui a colocar Job nos seus limites, nas suas limitações. 3 tipos de limitações. Limitação do poder. O que é que tu podes fazer? Limitação do saber. O que é que tu sabes daquilo que eu fiz e que eu faço? E limitação na duração. Onde é que tu estavas quando eu fiz o mundo? Quando eu decretei ao mar os seus limites? Eu que dominei as ondas do mar. Tens tu poder para isso? Job é colocado nas suas limitações. E a resposta de Job vai ser: falei daquilo que não entendia. Prostro-me no pó, nas minhas limitações. Eu falei de ti por ter ouvido, da tradição. Mas agora viram-te os meus olhos. Contemplação da fé em direto. O nosso tempo, Frei José Nunes, exige que avancemos já para a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Em todo caso, mesmo fazendo ligação com esta experiência de Jó, com o Novo Testamento, com Jesus Cristo, há uma nova chave de leitura para acontecimentos como este, para situações como esta que já apresenta. Embora Jó, nesse aspecto, também é como que uma prefiguração do próprio Cristo. Não é? É alguém que, em princípio, é justo, não fez mal a ninguém, não é? E de repente lhe acontecem todos os males. Não é?
E, portanto, é a questão do sofrimento do inocente, sofrimento do justo, e que se revolta. Jesus também é o justo por excelência, é o inocente por excelência. E também, podemos dizer assim, sem escandalizar ninguém, também como que se revoltou, entre aspas, e virou-se para Deus e diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Quer dizer, Porquê me abandonaste? porque me abandonaste. Porque me abandonaste. Jesus a dizer a Deus, ao seu Pai: porque me abandonaste, não é? No fundo, é por outras palavras o que Job também dizia. Mas lá está. Assim como Job acabou a experiência que falava o Padre Armindo, dizendo: realmente, Senhor, eu falei daquilo que não sabia, também Jesus vai dizer, no final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu me encomendo a ti, não é? Portanto, essa confiança total. Inaugura uma nova criatura. Exatamente. São Paulo fala disso, quer dizer, Cristo como que inaugura um novo modo da relação com Deus e de vivência e de existência. Nós somos novas criaturas. Nós, em Cristo, somos novas criaturas. Somos impelidos também o São Paulo fala, nós somos impelidos pelo amor de Cristo. Nós vivemos quê? Impelidos pelo amor, na confiança total em Deus. A nova criatura é aquela que, afinal, confia em Deus, na vida e na morte. Também nas situações de tormenta. Exatamente. Por muito difícil que seja, né? Por muito difícil que seja. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar os textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.